Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos entrando no ar nessa meia-noite. Eu sou o pastor Lúcio, da Igreja Templo dos Milagres, aqui de Pantano Grande. Que Deus esteja com todos nós. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que todas as noites estão conosco, recebendo as orações, orando conosco, às vezes à meia-noite, às vezes às 3 da madrugada, enfim. Quero dizer para vocês que também Deus aguarda a sua oração todas as noites, sua comunicação com Ele, amém? Então não apenas espere a oração do seu pastor, mas também saiba que Deus espera a sua oração, a sua conversa com Ele, amém? Então já quero deixar o convite, estaremos orando nesta noite e logo pela manhã já vamos estar subindo, se Deus assim permitir, se o tempo não estiver chuvoso, que eu creio que não, nós já vamos estar subindo ao monte com a porta, amém? Levando a porta para consagrarmos, continuarmos com a nossa ação de fé, amém? Então, a partir das 8 ali, já estaremos nos movimentando para subir no monte e dando aquela caminhada, Vamos estar saindo direto da igreja, Não dar aquela caminhada de fazer aquela maratona de novo. Uns 40 minutos mais ou menos. Ainda não ficou pronto o meu automóvel ainda. Mas tudo é Deus que sabe. Se Ele quer um sacrifício a mais, estamos aqui. Eis-me aqui, é o que nós temos que dizer para o Senhor. E não fugir da guerra e nem da batalha. Amém? E amanhã, grande Santa Ceia. Amanhã temos a reunião da Santa Ceia. Esperamos que todos os que presencialmente podem estar aqui no Templo dos Milagres venham comparecer amanhã às 19 horas. E aquela pessoa que mora em alguma cidade que ainda não tem o Templo dos Milagres, ela é livre para buscar um altar, ela é livre para procurar, ali uma igreja mais próxima da sua casa e ali cultuar a Deus, amém? Então, quero estar deixando uma palavra aqui para os amigos que estão conosco. Essa palavra que Deus, pedir para Deus a direção de uma palavra e rapidinho quero fazer esta oração daqui um pouquinho e a palavra, amém? Em nome de Jesus. A palavra que estamos hoje é no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Amém? Mateus 17, que diz assim. Vamos agradecer primeiramente ao pão, o alimento que Deus vai nos dar agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Senhor Pai Todo-Poderoso, nos dá o entendimento da Tua palavra, dá entendimento do Teu povo lá do outro lado, Pai, que está todas as noites recebendo a oração. E hoje o Senhor, meu Deus, me cobra a dar uma palavra vinda diretamente da boca de Jesus, para que essas pessoas se alimentem e recebam força espiritual, Pai. Que o Senhor assim também me capacite a fazer isso, em nome de Jesus. E na palavra aqui em Mateus 17 nos diz assim. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu separados a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu,
e da nuvem saía uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele escutem. Amém? Digam graças a Deus. Você que está aí do outro lado, vai assistir essa mensagem. Você que está aqui pelo WhatsApp, também quero mandar um grande abraço, né? E orar também. Estamos orando por todos os amigos lá do Facebook, que sempre lá no Story, ali que a gente coloca ali no Story do Facebook, várias pessoas ali, mais de 50, 60, 100 pessoas às vezes ali entram e assistem as orações, pessoas que a gente nem conhece, né? Que nem tem contato direto com a igreja, mas estão ali assistindo, recebendo a palavra. Que Deus abençoe todos os que vierem a estar ouvindo também lá pelo Facebook, ali pelos stories, tá bom? E também aqueles que estão lá pelas outras partes ali do Facebook, também estamos lá no YouTube, amém? Então que Deus abençoe todos dessas 3 redes que estamos trabalhando: YouTube, Facebook e também o WhatsApp. Que todos sejam abençoados. Voltando aqui para a palavra, então aqui nessa palavra nos diz, Jesus falando, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, o que estava acontecendo aqui? O que aconteceu? O que essa palavra significa para nós? Jesus ele foi fazer algo importante. Jesus ele foi ter um encontro mais íntimo com Deus. Ele foi ao monte ter um encontro mais íntimo com Deus. E ali ele convidou, direcionado pelo Espírito Santo, ele convidou 3 pessoas. Então, mas por que ele não convidou todos? Por que Deus não tocou para ele levar todos até o monte? Né? Então ele levou só 3, eram 12 discípulos. Por que foram escolhidos só 3? Amém? Então, o particular de Deus, tem muitas coisas que Deus ele quer, mas não são todas as pessoas que estão preparadas para receber. E mesmo entre aqueles 3 que Jesus escolheu, tinha um que não estava bem preparado ainda. Porque quando Deus e quando Jesus começaram a ter o encontro no monte, né, teve um que não esperou. Teve um que saltou na frente e já começou a falar. Amém? Então, o que acontece? As bênçãos às vezes de Deus. Tem pessoas que não se sofrem em esperar calado, não se sofrem em esperar em silêncio. Amém? A Bíblia diz que Deus age em silêncio. Então, teve um que já saltou na frente e disse: Senhor. Então, Pedro foi muito mal educado naquele momento, porque a glória de Deus estava descendo sobre Jesus. Ele não tinha que se meter, ele não tinha que saltar na frente e falar e querer aparecer naquele momento. Então tem pessoas que às vezes querem aparecer num momento que não pode diante de Deus, enquanto que os outros 2, o Tiago e o João, ficaram calados, apenas apreciando. Então, bote sentido em algo. A gente aprende muito mais ouvindo do que falando. Mas muitas vezes nós queremos falar demais e ouvir de menos. A Bíblia chega a dizer que a fé vem pelo ouvir, não pelo falar. Mas tem pessoas que, ao invés de escutar a Deus, ela quer dar uma ordem para Deus. Então, olha só, Pedro estava querendo dar uma ordem para Deus. Então, naquela euforia dele, claro que não foi por mal que ele fez. Não foi por mal que ele fez. Mas ele saltou na frente, foi muito estabanado e já começou a falar. E aí a nuvem que desceu do céu, uma nuvem
uma nuvem luminosa que estava ali, a presença de Deus. Aquela nuvem falou com ele e disse: olha, Pedro, fica quieto. Não precisa falar nada agora, apenas ouve. Apenas ouve. Então, muitas vezes os milagres não acontecem nas nossas vidas porque as pessoas, elas simplesmente passam por cima das mensagens de Deus. Elas querem fazer do seu jeito, mas não, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ouvir a Deus, tem que ouvir a receita que vem de Deus para depois fazer, para depois praticar algo. Amém? E ali no versículo 2, a palavra diz que Jesus transfigurou-se diante deles. Então, o que aconteceu com Jesus naquele momento nunca tinha acontecido. Então Jesus estava num momento muito íntimo, ali da presença de um momento tão íntimo com Deus, que Deus enviou 2 pessoas do céu para falar com Jesus. Estavam ali conversando coisas celestiais. Amém? Então, não se traz assunto do mundo no momento em que está se ouvindo a palavra de Deus. Quando está se ouvindo a palavra de Deus, é só as coisas celestiais. E ali, o Pedro ele deu um passo na hora que não era chamado. Jesus transfigurou-se diante deles e resplandeceu o seu rosto como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então Jesus ali estava dando uma demonstração de que era Deus, de divindade. E mesmo assim Pedro, ele fez algo que não foi por mal, mas ele fez algo que não agradou ao Senhor. Falou demais, conversou demais e não ouvia, não quis ouvir naquele momento, não quis ficar em silêncio. A palavra de Deus se ouve em silêncio para depois praticar. Se ouve para receber a fé. No versículo 3, ali diz que eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, olha só no versículo 4, que Pedro deu um pulo na frente e saiu conversando, tentando chamar a atenção para ele. Amém? Então tem muitas pessoas que não se sofrem em ver o outro brilhando. Olha só, Pedro não se sofreu em ver Jesus brilhando, ele queria brilhar também. Ele queria aparecer também, mas não era o momento de Pedro aparecer. Então espere o seu momento. Esperamos o nosso momento. Pedro viu Jesus brilhando e disse: não, mas eu quero também fazer parte dessa história. Mas ele já estava fazendo parte da história. Ele acabou fazendo parte da história de uma forma um pouco negativa, sendo repreendido pelo próprio Deus. Deus chegou para Pedro e disse: agora fica quieto, deixa que o meu filho amado, ele me dá prazer. Olha só, olha só. É como se Deus estivesse dizendo: olha, tu não está me agradando nesse momento, não está me dando prazer nesse momento, mas o meu filho amado, que é Jesus, ouve ele, porque ele me dá prazer. Agora tu fica quietinho aí, só escuta. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para os amigos hoje, Deus colocou no meu coração. Ouve mais, leia mais a palavra de Deus, ore mais. Amém? E tente não aparecer muito. Deixa Deus aparecer. Deixa Deus brilhar em você, em nós. Amém? Então que Deus abençoe. Fico com esta palavra. Quero fazer uma breve oração aqui e entregar a vida de cada irmão nas mãos de Deus. E amanhã, às 19 horas, neste domingo, estaremos reunidos para estarmos ali tomando a Santa Ceia e passando pela porta e recebendo a chave da vitória. Senhor Deus
E Senhor Pai Todo-Poderoso, eu entrego neste momento esta oração nas tuas mãos, Pai, esta palavra também, Pai. Hoje foi mais palavra do que oração, mas eu creio, meu Deus, eu creio que essa pessoa vai abrir os ouvidos mais a partir de agora para receber a palavra, vai ficar em silêncio na hora da palavra e vai ouvir e meditar a palavra para depois falar, para depois aplicar a palavra de Deus. Sim, Pai, vai esperar que o brilho de Deus resplandeça sobre ela. Sim, meu Pai, ela vai começar a agir no momento certo, na hora certa. Existe momento e hora certa para nós agir, para nós falar, para nós comunicar, Deus querido. Então eu entrego cada pessoa que do outro lado está ouvindo essa mensagem neste momento. Eu entrego nas tuas santas e poderosas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo momento de oração, em nome do Senhor Jesus.